Eu não sei se você sabe, mas a metodologia tradicional de projetos ela é bem mais antiga do que a metodologia ágil de projetos. A gestão tradicional é da década de 60, enquanto a ágil ela foi formalizada na década de 90, porém só ali entre 2005 e 2010 é que ela realmente começou a crescer, começou a conquistar primeiramente o mercado de TI e aí se desenvolver e crescer ao redor do mundo. Mas como é que aconteceu essa transição aí entre as pessoas começarem a perceber que uma nova metodologia ela seria melhor em determinados projetos do que a tradicional? Simplesmente foi percebido que a maioria dos projetos falham por razões semelhantes. A razão número 1 é que o cliente não sabe exatamente o que ele quer. O cliente pede uma coisa, o analista de negócio, o gerente de projetos, a empresa, ela tem um entendimento daquilo que o cliente pediu lá no início do projeto e ela desenvolve aquilo. Quando chega lá no final, mostra para o cliente o resultado final e não é o que o cliente pediu. Muitas vezes o cliente se surpreende e fica chateado porque pediu algo totalmente diferente. Então, essa jogada de no início do projeto, pegar todas as informações para se despedir, se encontrar no final e mostrar o resultado final, ela não funciona para diversos tipos de projetos, como eu já falei para vocês. Porque um projeto ele é muito dinâmico. Tem projetos que não mudam, nesse caso a tradicional se aplica bem, como eu já falei, mas em muitos outros projetos, os requisitos vivem mudando. Ao longo do projeto, o cliente muda de ideia, ele pede algo novo, surgem novos requisitos, requisitos que eram importantes deixam de ser importantes, porque a estratégia do negócio mudou. A visão do cliente mudou em relação à solução que ele quer. Muitas vezes o cliente tem dificuldade de se expressar, e aí, como na metodologia tradicional a comunicação é mais forte no início do projeto, então se ali no início você não captou bem os requisitos que o cliente está levantando, você vai desenvolver um projeto errado e só vai perceber que está errado no final. Tem até aquela imagem, tem até essa figurinha famosa, né? Como o cliente explicou, como que o líder do projeto entendeu, e o que é que o cliente realmente precisava, ou seja, nenhum deles entendia bem o que é que o cliente realmente precisava, que é o mais importante, é satisfazer, resolver aquela necessidade do cliente com o resultado do seu projeto. Então, dado todos esses problemas que acontecem principalmente quando você aplica a metodologia tradicional em projetos onde ela normalmente não é a mais adequada, aí você tem esses problemas acontecendo o tempo todo. Só que aí o número de projetos onde a metodologia tradicional não é a mais adequada é muito grande. Por isso que a metodologia ágil vem crescendo tanto ao redor do mundo. Por isso que você está fazendo esse curso e quer aprender sobre isso. É porque o mundo está mais ágil em relação à gestão de projetos. E aí, dado todos esses problemas, na década de 90, alguém percebeu que é hora de botar um ponto final nisso. E alguém veio com uma declaração chamada Manifesto Ágil. O que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil é uma declaração de princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil de software. A gestão ágil ela surgiu inicialmente para ser aplicada em TI, no desenvolvimento de software. Porém, como eu vou estar comentando com você ao longo desse curso, ela pode ser aplicada em inúmeros outros projetos que se encaixam no mesmo perfil do desenvolvimento de um software. Como eu já falei, um projeto de arquitetura, onde o cliente não sabe bem o que quer, tem muitas mudanças ao longo do projeto. É o mesmo perfil de projeto, onde a gestão ágil se aplica perfeitamente. Então, o Manifesto Ágil ele foi assinado inicialmente por 17 pessoas, profissionais especialistas em gestão de projetos, renomados no mundo inteiro, e levantaram a gestão ágil, que nasceu na década de 90. E o que é que o Manifesto Ágil diz? O Manifesto Ágil diz que, na metodologia ágil, um projeto ele não vai ser dirigido por planejamento, ele vai ser dirigido por valores. Ou seja, mais importante do que seguir um plano, do que seguir um cronograma, aquilo que você planejou, é você responder a mudanças. Você ter um feeling do cliente, entender o que ele quer, não só apenas no início, mas ao longo do projeto, ele poder ver o andamento do projeto, dar feedbacks, solicitar mudanças e você poder responder rapidamente a essas mudanças, sem estresse, sem burocracia, ser ágil na resposta a mudanças solicitadas pelo cliente. Entregar valor ao cliente, ou seja, ver o cliente conseguindo realmente aquilo que ele precisa para satisfazer as suas necessidades, é muito mais importante do que simplesmente seguir um cronograma que foi contratado para receber um pagamento no final. Na metodologia ágil, indivíduos e interações são mais importantes do que burocracia, documentação, processos e ferramentas. Então, na metodologia ágil, o mais importante é no final, quando você concluir um projeto, você ter um produto que funciona e satisfaz a necessidade do cliente. E não você ter o planejamento cumprido. Tudo que foi documentado ter sido realizado exatamente como foi documentado. Isso daí é bem a cara da metodologia tradicional. Na ágil, não. O mais importante é satisfazer as necessidades do cliente, é fazer aquilo que o cliente precisa. É colaborar com o cliente, entender as necessidades, entender as mudanças solicitadas, tentar responder ao máximo coerente ao que o cliente está pedindo ao longo do projeto, para que no final do projeto você chegue exatamente naquilo que o cliente precisa.
E aí você deve estar falando, Gustavo, pelo amor de Deus, que mágica é essa? Que metodologia é essa? Como é que isso funciona para mudar tanto, assim, ser tão diferente da metodologia tradicional e chegar na satisfação do cliente? Bom, o resultado desse manifesto ágil foi essa imagenzinha aqui linda. Olha só isso daqui. A criação de uma metodologia que desenvolve o projeto de forma iterativa, ou seja, você não planeja tudo no início, você desenvolve o projeto por ondas sucessivas. Ou seja, planeja o primeiro passo, executa. Planeja o segundo passo, executa. E assim por diante. Mas com um detalhe, a cada passo que você dá, cada evolução do projeto, você mostra algo relevante para o cliente, de modo que ele possa avaliar se o projeto está no caminho certo para chegar na solução desejada por ele. Olha que maravilha! Nesse momento, nós não vamos entrar ainda nos detalhes dessa imagem, tá? A única coisa que você precisa entender agora é essa voltinha aí de 2 a 4 semanas. O que significa que, por exemplo, a cada 2 semanas, o cliente verá uma versão tangível do projeto, ou seja, existe uma entrega de valor ao cliente. O que é entregar valor? É se você pede, por exemplo, para desenvolver o seu website pessoal, então depois de 2 semanas de desenvolvimento do projeto, a empresa que está desenvolvendo o projeto te chama para a reunião e te mostra a homepage do seu site pessoal, a página inicial do seu site pessoal. E aí pergunta, Gustavo, e aí, como é que tá? Tá gostando? Tá ficando de acordo com o que você precisa? E aí você dá um feedback para eles que eles prossigam por mais 2 semanas trabalhando na evolução, dos ajustes que você pediu e desenvolvendo os próximos passos do projeto. Não é uma maravilha isso? Então só nessa pequena explicação você já percebeu que teve comunicação com o cliente ao longo do projeto, já percebeu que as mudanças que o cliente pediu foram feitas logo em seguida, sem maiores burocracias, sem estresse, sem maiores negociações. Então nesse curso você vai entender em detalhes como é que funciona esse fluxo de uma metodologia ágil, o que é cada etapa dessa. Você vai aprender a desenvolver projetos do início ao fim, utilizando uma abordagem ágil, tá ok? Daí agora, no final, após toda essa conversa sobre gestão tradicional, ágil, diferença entre elas, nós temos aqui a grande diferença, a principal diferença entre as metodologias ágil e tradicional. Uma metodologia ágil, ela é flexível, aberta a mudanças e por isso consegue entregar valor ao cliente periodicamente. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, a cada 2 semanas, se a iteração tiver uma duração de 2 semanas, enquanto que a metodologia tradicional foca no planejamento e a entrega de valor apenas no final. Lembra, não é de tudo que eu expliquei sobre isso. Então, essa é a grande diferença. Essa é a imagem que eu quero que você crave aí na sua mente, que você entenda claramente. A principal diferença entre a metodologia tradicional e a ágil é a entrega frequente de valor que a metodologia ágil proporciona ao cliente dos seus projetos. De modo que o cliente possa, ao longo do projeto, avaliar aquilo que está sendo feito, dar opiniões, interagir, dar novas diretrizes, ter mudanças realizadas rapidamente. E o grande resultado aqui, no final do projeto, existe uma chance muito maior de ter a necessidade do cliente bem resolvida do que quando você aplica a gestão tradicional.